E muito bom dia! Estamos iniciando o nosso encontro matinal de todos os sábados pela manhã. Está chegando, minha amiga, meu amigo, aquele momento de você priorizar a sua saúde, sua beleza, a sua autoestima. Vem chegando aquele quadro. Bom dia, saúde de hoje. Olá, nós estamos com o Dr. Matheus Hayashi. Ele é especialista em endocrinologia e nutrologia. É um prazer, doutor, recebê-lo aqui no programa Em Dia. Prazer é todo meu, Kátia. Nós acabamos de inaugurar essa minha segunda clínica, então a gente tinha antes uma clínica um pouquinho mais pequena, né? Então hoje nós ofertamos com um grande serviço no Instituto Hayashi, com várias especialidades. Nossa especialidade ainda é endocrinologia e nutrologia de alta performance. Então vamos lá, Dr. Matheus Hayashi, qual é o pilar inegociável para uma nutrição e um processo de emagrecimento saudável? Olha, Kátia, o pilar inegociável, eu acho que não começa nem pela nutrição, mas pela paciência. Então as pessoas estão procurando muito resultado a curto prazo. E isso vem de construção. Então a primeira etapa é se conscientizar que as coisas não vêm da noite para o dia. É sim ter hábitos saudáveis, ter uma nutrição adequada, procurar uma nutricionista ou um nutricionista. E a partir desse pilar você tem os outros que vão automaticamente fluindo muito bem. Perfeito, doutor. Hoje em dia é muito comum as pessoas terem um processo inflamatório. O que uma inflamação ela pode atrapalhar e impedir um processo de emagrecimento? Primeiro, o processo inflamatório, vamos pegar uma pessoa obesa. A pessoa obesa, ela tem já uma tendência a ser uma pessoa inflamada, porque a gordura, gente, ela já é inflamável, entende? Então, o primeiro passo é desinflamar essa pessoa, certo? Começar com hábitos bons, né? Repor as vitaminas, ver os hormônios que realmente, normalmente, nessas pessoas mais obesas estão tudo desregulado, né? Então, a gente sempre pega essa primeira percepção de desinflamar a pessoa e depois entrar com um processo de emagrecimento. Doutor, eu estou muito curiosa. O que é a soroterapia e no que ela pode ajudar no emagrecimento? A soroterapia, ela pode ser feita em diversos âmbitos, tá? Primeiramente, a soroterapia ela pode ser indicada em pacientes bariátricos. Normalmente, quem tem a redução do estômago fica prejudicado por absorção de vitaminas e a melhor maneira de repor essas vitaminas é endovenosa. Pacientes comuns que estão querendo emagrecer, normalmente essas pessoas estão usando canetas emagrecedoras. E isso é um grande perigo se elas não se elas não reporem as vitaminas de uma maneira adequada. A melhor maneira, obviamente, pode ser intramuscular ou endovenoso, porque tem uma maior bioabsortibilidade. Então, repor essas vitaminas, olhando os exames, olhando os sintomas clínicos, a gente consegue fazer um plano legal para que a pessoa consiga repor as vitaminas da maneira mais adequada possível. Vou dar um exemplo para você que sofre de queda de cabelo. Normalmente, isso pode ser ou hormonal ou déficit de vitaminas. Normalmente, a pessoa começa a repor vitaminas por via oral e não dá certo. E justamente, se nós fizermos endovenoso de uma maneira que você tem realmente indicação, você vai ver que isso pode melhorar muito o aspecto do cabelo, o aspecto da pele e até mesmo o emagrecimento se a pessoa precisar. Sobre as canetas emagrecedoras, esse é o assunto do momento. Eu queria saber uma opinião do doutor. O doutor acha que é um ponto definitivo na cura da obesidade? Com absoluta certeza que sim, Kátia. As canetas emagrecedoras, o Ozempic, Liraglutida, Saxenda e o Mounjaro, a Retratotida que está para vir, são medicamentos do futuro. Então eles vieram justamente, vamos dizer assim, para curar uma doença da humanidade. E isso nunca aconteceu antes. Entende? A obesidade era algo antes inegociável, era difícil de tratar, tratavam-se com tarjas pretas, né? E hoje em dia nós conseguimos reverter um processo de diabetes, por exemplo, tipo 2, nós conseguimos reverter um processo de obesidade, realmente com canetas emagrecedoras. Quer dizer que só esse remédio funciona? Não. Existe todo um conjunto de coisinhas que a pessoa tem que fazer para que esse trabalho dê certo. Mas, de fato, as canetas, os peptídeos, eles vieram para revolucionar a indústria farmacêutica e na medicina atual. Sobre o desequilíbrio hormonal, como que isso afeta no emagrecimento? E as pessoas que não praticam esportes, o que o doutor tem a dizer sobre isso? Primeiramente, de nada adianta, gente, vocês fizerem dieta, treinar, fazer o uso de canetas emagrecedoras sem ter o equilíbrio hormonal. Eu sempre tento fazer uma analogia, Kátia, de que os hormônios eles são uma orquestra
E se um hormônio está desafinado, nada parece que vinga. Por isso que a pessoa fica enxugando o gelo, por isso que a pessoa passa ano, vem ano, a pessoa não consegue mudar o corpo. Porque é uma questão hormonal simples. Às vezes um déficit de testosterona no homem, tá? Um homem com 35 anos de idade para cima já aumenta seu risco de ter diabetes, por exemplo. Uma mulher menopausada está sofrendo com sintomas de indisposição, cansaço, libido baixa. Ela me relata que engorda mais fácil. Então, normalmente isso é hormonal. Se eu não corrijo a parte hormonal, se eu não desinflamo a pessoa, se eu não tomo nenhuma medida antes e já parto para a caneta emagrecedora, o trabalho não dá certo. Então, você entende que é um equilíbrio que antes que eu tenho que fazer para que as pessoas consigam progredir de uma maneira melhor. E aqui no Instituto nós fazemos exatamente isso. Progresso com base científica, teórica e prática. De nada adianta você ser um médico que tem os recursos disponíveis, mas não sabe usá-lo adequadamente. Sobre o processo de emagrecimento, também as canetas, procuram mais o doutor para emagrecimento saudável, saúde em si, ou por estética? Na verdade, para os dois. Existem pessoas que estão obesas e correm algum risco cardiovascular e necessitam emagrecer, só que de tabela a pessoa acaba conseguindo a estética. E muita gente também procura para a estética porque estão acima da média, enfim. Eles querem realmente um resultado estético. E aí eu tenho uma pessoa muito legal para te apresentar, a Kátia, que vai falar exatamente sobre estética. Doutora Maria Eduarda, queria te dar uma dúvida. As pessoas que procuram os processos de emagrecimento aqui na clínica, a doutora sente que é mais por estética ou mais por saúde? Bom, seria basicamente pelos dois lados mesmo. Mas as pessoas normalmente buscam mais, por ser mais fácil a caneta emagrecedora sem um tratamento específico, e acaba que o tratamento facial estético entra nesse meio, pra gente fazer a reposição com os procedimentos mesmo. Doutora, só mais uma pergunta. As pessoas que emagreceram, que tem aquela face caidinha, que passaram já pelo processo de emagrecimento, quando elas têm de procurar o procedimento estético? O nosso primeiro passo, a gente passa por uma avaliação, né? E nessa avaliação é legal que a gente foca no full face. O que seria o full face? A gente trata o rosto inteiro da pessoa. Então a gente não vai tratar áreas isoladas, por exemplo, eu quero fazer só a boca, só a maçãzinha do rosto. A gente acaba fazendo o full face que trata toda a estrutura do rosto, a perda que ela teve, né, no emagrecimento, a flacidez, o colágeno, e acaba que foca em cada procedimento, o botox, focando nas ruguinhas, suavização de linhas, o preenchimento que a gente usa para estrutura, para contorno, e o bioestimulador que a gente estimula o colágeno da pessoa. Nós estamos agora com a doutora Rayane, ela é nutricionista, e eu gostaria de perguntar para a doutora, no processo de emagrecimento, principalmente com as canetas, o durante o tratamento e o após o tratamento, qual é a importância de manter um profissional, no caso como a nutricionista, durante o tratamento de emagrecimento? Tanto durante o uso das canetas, seja o Mounjaro, tem o Ozempic e a nova retradutida que está por vir aí também, durante o tratamento o que ocorre? Uma inibição da fome, uma inibição do apetite de cada indivíduo, né? Além de alguns sintomas e alterações que podem vir a decorrer, e a nutrição ela vem justamente para auxiliar, quanto na parte de deficiências nutricionais, devido a essa inibição do apetite, para trabalhar tanto a parte de manutenção da massa muscular do paciente, para que ele mantenha também a qualidade de vida e um emagrecimento a longo prazo, principalmente depois, né, do uso do Mounjaro, onde pode ocorrer o reganho, no caso do peso, se não houver mudanças de hábitos, principalmente na mentalidade, com um acompanhamento adequado, a pessoa ela pode ganhar mais do peso e ter que voltar naquele ciclo vicioso mesmo de volta, engorda e emagrece. Então, o nutricionista ele é importante, tanto durante quanto depois, para mudanças de hábitos e para que o emagrecimento seja a longo prazo e não apenas momentâneo. Então, para você que ficou com alguma dúvida e gostaria de procurar numa clínica especializada, renomada e gostaria de contratar os serviços do Dr. Matheus Hayashi, como que a gente faz para te achar nas redes sociais, doutor? Primeiro, Google. Se você pesquisar a gente, nós somos um dos mais bem renomados e bem avaliados de São José dos Campos e região. E segundo, nas redes sociais, @Instituto Hayashi, @Estética Instituto Hayashi, @Dr. Hayashi.
Nosso portfólio, quer ver fotos antes e depois? A galerinha que veio aqui, alguns pacientes permitem o uso de imagem, então eu deixo lá alguns disponíveis do tratamento e tempo que foi feito e o que foi feito no procedimento. O mesmo acontece com a estética, que nós mexemos com o rosto, preenchimento de glúteos e tudo mais. Também temos uma página dedicada a isso. E a minha, onde eu falo um pouquinho do daily life, que é a nossa vida aqui no Instituto, que é Dr. Hayashi. Vai ser um prazer recebê-los. E vale lembrar, gente, se você está longe, se você mora longe, não é desculpa. Tem pacientes de outros países, tem pacientes de outros estados que fazem teleconsulta comigo. Então, se você quer emagrecer, se você está com algum sintoma, procura a gente que eu soluciono para você. Dr. Hayashi, foi um prazer essa entrevista com o senhor. E, pessoal, sigam eles nas redes sociais e procurem, porque essa clínica é demais. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar sobre um tema que acomete aí na maioria da população, né? Que é o Parkinson e doenças crônicas. Hoje eu estou aqui com o Dr. Newton Lara, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema tão relevante, né, Dr. Newton? É um prazer, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu queria que você contasse pra gente primeiro o que é o Parkinson. Bom, o Parkinson é uma doença degenerativa onde ocorre a morte dos neurônios de uma região específica do cérebro que se chama substância nigra. Isso é o nome em latim, tá? E ninguém sabe muito bem ao certo, embora tenha uma propensão genética, a morte progressiva de neurônios nessa região específica. E esses neurônios são responsáveis por várias atividades do corpo, mas a que mais aparece na doença de Parkinson são as atividades motoras finas, né? Tá? Por exemplo, os sintomas que mais acometem são sintomas motores, embora também possa haver sintomas não motores que eu vou comentar. Os sintomas motores tem o tremor, que é o estigma da doença, que aparece em 40% dos pacientes na apresentação. Chega a ser um dos primeiros sintomas, não? Pode ser um dos primeiros sintomas detectáveis. E tem a forma rígida cinética. Já que você tocou no assunto, eu vou voltar assim. Quando a pessoa começa a tremer, normalmente já estão ocorrendo sintomas pré-motores da doença. Então a gente tem alguns sintomas que ocorrem antes dos teus sintomas motores, que é a depressão, a alteração do sono REM. O que é isso? A pessoa começa a ter terror noturno, começa a ter gritos, começa a falar, a se debater. A pessoa tem que ir ao banheiro várias vezes durante a noite, isso também é uma alteração pré-motora. Perda do olfato, também é uma alteração pré-motora. Só que você não faz o diagnóstico do Parkinson aí, porque as pessoas, muitas pessoas têm esses sintomas. Sim. E não tem tremor e não tem rigidez. Depois começam os sintomas. Aí os sintomas caminham por dois caminhos. Um é a forma tremulante, que eu falei, que é 40%, e o outro é a forma rígido-acinética. Aí a pessoa não treme, mas ela tem dificuldade motora, ela tem dificuldade de fazer movimentos finos, ela passa a ter endurecimento dos músculos, que a gente chama de rigidez, ela passa a ter dificuldade para caminhar, começa a ter alterações da marcha, começa a ter alterações dos movimentos finos da mão. Às vezes você tem pessoas que são feitas diagnósticos de doença de Parkinson, mas ela vai assinar um cheque, quando se assinava cheque. Hoje, então, começava a voltar o cheque lá no banco, você fazia, olha, tem alguma coisa diferente com a minha letra. Então, fazer o diagnóstico de... Pequenos sinais que iam demonstrando, que iam demonstrando. Outro lado, dor. Dor é um sintoma muito comum. Como a pessoa vai ficando rígida, às vezes a dor é a primeira apresentação que leva o paciente ao médico. Então ele vai ficando duro, rígido, com dificuldade de andar. Às vezes os familiares não percebem, o próprio paciente não percebe. Então ele vai a um ortopedista, porque ele tem dor articular, dor no ombro, porque ele não tem dificuldade de mexer o ombro. Isso faz com que, se o ortopedista
for uma pessoa treinada ou for uma pessoa... eu já recebi encaminhamento direto de ortopedista para fazer com um diagnóstico de Parkinson, porque a dor foi o primeiro sintoma detectável, mas o que causou isso foi a rigidez, que são os sintomas motores da doença de Parkinson. E às vezes a pessoa nem vai se dando conta, né? Vai parando aos poucos, mas não se dá conta. Não, e a pessoa não quer ter doença de Parkinson também. Então, a pessoa vem para você, às vezes ela tem muito medo desse diagnóstico, porque tem um estigma muito forte sobre a doença. Então, essas pessoas, às vezes elas estão vendo que elas estão mais lentas, elas estão vendo que elas estão rígidas, mas é melhor ter um problema no ombro do que ter doença de Parkinson. Então vai no ortopedista ou vai no busca qualquer tipo de tratamento. Aí vem a primeira consulta, você fala, olha, você está provavelmente, você está com parkinsonismo, que a gente costuma, como a doença pode evoluir de várias formas e às vezes simular doença de Parkinson no início, a gente fala que tem parkinsonismo e o tempo define se é doença de Parkinson ou não. Doença de Parkinson é a mais benigna e a mais comum das doenças que causam parkinsonismo. Tá? Então a gente fala que a pessoa está com parkinsonismo, algumas vezes a pessoa vai em 3, 4 médicos, doutor, você tinha razão, era Parkinson mesmo. Então a pessoa não quer escutar essa notícia. Às vezes a gente minimiza e às vezes vai passando a notícia conforme a pessoa vai se entendendo, né? Então, é um diagnóstico difícil, tem esse estigma, tem esse nome mal de Parkinson, tá? Então, e às vezes vem por caminhos tortuosos até a gente. Porém, não são todos os casos que têm a dor crônica. Não são todos os casos, mas conforme a doença evolui, a grande maioria tem dor lombar. Então, são os sintomas também. Por causa da rigidez do corpo. Então a grande maioria tem dor lombar ao longo do tempo, que vai ficando duro, vai curvando, vai formando uma cifose. Eu estou falando de uma doença de 30 anos. Sim. Entendeu? Não é uma doença. Então vai ter dor articular no joelho, porque acaba um dos lados quase sempre é pior do que o outro, então acaba forçando uma região do corpo. Então, dor e incapacidade acompanham os pacientes com Parkinson. O problema de equilíbrio é um outro sintoma muito forte que a gente sabe que vai ter. E eu, quando estou aqui na minha primeira consulta, eu falo o que você vai fazer para melhorar o seu equilíbrio, não hoje, porque às vezes a pessoa não tem nenhum problema de equilíbrio hoje, mas para você se manter bem, sem dor, sem desequilíbrio, sem nenhuma dificuldade de deglutição daqui a 20, 30 anos. Então, é importante você levar o paciente, claro, como o paciente tende a piorar, é você levar o paciente para ele ir se antecipando aos problemas, para que os problemas sejam minimizados ao longo dos anos. A partir de que idade, mais ou menos, é comum ter a doença, né? Desenvolver a doença? Acima de 60 anos, 1,5% da população desenvolve doença de Parkinson. O que parece pouco, mas é bastante, se for pensar que a gente está envelhecendo bastante. Tá? Existem algumas formas de Parkinson, que a gente chama de Parkinson juvenil, que acometem pessoas abaixo dos 55 anos. Para você ter uma ideia, tive uma paciente que foi diagnosticada com Parkinson, que foi diagnosticada com Parkinson aos 23 anos. Nossa. 23 anos. Aos 32 anos ela foi operada, foi colocado o DBS e continua aí até hoje. E para você que ficou com alguma dúvida, tem algum parente aí em casa, algum amigo que tem sintomas, contate o Dr. também Newton Lara aqui. Como que a gente faz para achar você nas redes sociais? Vocês podem encontrar pelo @clinica.newtonlara. E aqui localização? Aqui na Rua Bahia, 746, aqui em Higienópolis. Perfeito, doutor. Muito obrigada e continue com a programação. E olha, estamos aqui com ela novamente, doutora Alessandra Lourenço,
Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, meu amor. E vamos hoje falar de um tema que é, na verdade, o hemograma na odontologia, da questão da saúde bucal que todos nós precisamos. Aliás, o nosso sorriso continua sendo ainda o nosso cartão de visita. Doutora Alê, qual é a importância hoje, principalmente do hemograma, né, dentro da odontologia, quando falamos em saúde bucal? O hemograma, ele vai mostrar se nós temos condições de iniciar um tratamento. Porque o que se acreditava que odontologia era somente dente e técnica. Mas nós podemos ter uma excelente técnica e entender muito de dente. Mas se o corpo estiver inflamado, o nosso tratamento não vai dar certo. Eu acredito que é uma junção, então, né? É uma junção. A saúde do corpo junto com a saúde bucal. Exatamente. E me fala uma coisa, quando esses exames, por exemplo, eles vêm alterados, quais são as deficiências que você encontra nos seus pacientes? A maioria, Flavinha, vem com a B12 baixa e a vitamina D. E o hemograma alterado, que são... a vitamina B12, ela é crucial para a cicatrização tecidual. Então, por exemplo, um paciente que é diabético, de repente tem mais dificuldade de ter a vitamina, alguma coisa assim? Olha, eu vou ser sincera com você, a vitamina B12 e a D está independendo disso. De diabéticos ou não? Está independente disso. O que que acontece? O pessoal liga muito ao sol, né? Mas também não é só a falta de sol, porque depende, tem muitos fatores, que horário que você está tomando sol, qual horário você está com protetor, sem protetor, né? Então, hoje, a cada 10 pacientes, 7 estão com a vitamina B12, que é fundamental para a cicatrização tecidual, né? A gengiva sangrante, com toda certeza, pode ser deficiência de B12. Você faz um tratamento de canal e ele não dá certo. 2, 3 anos depois, nós temos um novo problema. E nós temos que fazer um retratamento. Por quê? Porque a B12 estava baixa. E a vitamina D, ela é cicatrização também, remodelação óssea e osso de qualidade. Então, às vezes, a pessoa faz o implante e ela perde. Por quê? Porque a vitamina D e B12 estavam baixas. Ela não cicatrizou. E diante dessas, por exemplo, dessas deficiências, existe uma suplementação que você consegue utilizar ou indicar até mesmo na frequência na sua clínica? Não faço nada sem antes suplementar. Primeiro eu pego o hemograma, né? Depois B12, vitamina D, que eu gosto de pedir, PTH, eu peço alguns exames e depois eu já parto para a suplementação, antes de começar. Antes mesmo de começar o tratamento. Porque senão o que adianta? Vai dar retrabalho. É muito importante a gente saber, só que assim, tem que saber suplementar direito. Então, o que eu mais peço? Vitamina B12, quando eu vou suplementar, eu suplemento a vitamina B12, 1000 mcg, que é para elevar. Uma coisa importante entender, níveis que estão de referência não são níveis ideais para odontologia, não são níveis de saúde. Então o médico pega vocês com uma B12 380, ele fala que tá bom. Não, para odontologia é acima de 800. Senão nós não vamos ter cicatrização. Então o que eu suplemento? Vitamina B12, 1000 mcg, complexo B, é muito importante também. Vitamina D, mas ela não pode ser suplementada sozinha, tem que ser sempre a D3 e nunca sozinha, porque ela não é vitamina, ela é hormônio. Por isso que as pessoas suplementam errado. Entendi. É um hormônio D. E para o hormônio funcionar, ele precisa de um receptor, que é a vitamina A. Então o pessoal suplementa a vitamina D mais K2, porque ela aumenta o cálcio sérico, o K2 devolve para os dentes e para os ossos. Perfeito. Mas esquecem da A. E aí, nada funciona. Nada. E depois fala que não dá certo, né? Que é bobeira, que é perfumaria. Não é isso. E outro, sem magnésio, a D também não funciona. O magnésio é um cofator para a vitamina D funcionar. Qual o interesse da vitamina D na odontologia? Remodelação óssea e osso de qualidade. E tem artigos que eu quero dividir com vocês depois, que a gente pode passar para os nossos leitores aqui que nos assistem, que se o paciente tiver com a vitamina D baixa, nós podemos causar uma infecção crônica nele quando fizermos um procedimento invasivo. É muito sério. É muito sério, É muito então, sério. Por isso que é necessária essa suplementação em conjunto ao tratamento, né? Exatamente. E isso muda, por exemplo, completamente até mesmo a odontologia que conhecemos hoje, né? Por exemplo, quando um paciente chega com dor lá no seu consultório, o que vem primeiro? Suplementar o paciente ou tratar o dente? Essa pergunta é muito interessante. A pessoa chega morrendo de dor.
E É porque naquele... dor de dente Não, ninguém dor de merece, dente gente. ninguém merece. É Eu acho que é uma aguda. das piores Eu dores acho que ela também. e a de ouvido estão ali, Estão ali, né? ó, Ela rim, dente e e ouvido. ouvido. Exatamente. Então, assim, nós não vamos deixar o paciente voltar com dor, jamais, porque é exatamente o que você falou. Mas o que nós vamos fazer? Um tratamento emergencial. Vamos supor que ele precise de uma extração e do implante. Se eu fizer isso agora, nós vamos perder o implante. Ele pode ter falha. A chance dele ter falha é muito grande, porque a vitamina D dele está baixa e a B12. Mas eu vou deixar ele ficar com dor? Não. Vamos resolver a dor. Vamos, naquele momento, fazer uma cirurgia de acesso, a gente instrumenta o dente, resolve a dor, suplementa, lembrando que são 40 dias, né, para que os níveis se elevem, e depois a gente pode partir para a parte cirúrgica tranquilamente, que nós vamos ter cicatrização, remodelação óssea, e aí acaba se fidelizando o paciente. Doutora Ale, obrigada, Obrigada, viu? meu amor. E deixa seu arroba pra gente nas redes sociais, como que a gente te encontra. Deixo. É @doutora Le Lourenco ou @Instituto Ale Lourenco. Super fácil. Muito obrigada, viu? Obrigada, Até a meu amor. próxima. Até a próxima. E o Bom Dia Saúde recebe ele, que faz a gente enxergar cada vez melhor. Doutor Caio Nascimento, tudo gente, bem? tudo bem. Que Oi, delícia te Flávia. receber aqui. É sempre maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigado a Flávia, obrigado à produção do Em Dia, o programa muito bom compartilhar conhecimento de saúde com você que está em casa. Com certeza. E hoje, um dos nossos temas aí, a epidemia de miopia nas crianças. Hoje, parece que até mesmo, né, doutor Caio, todos os dias existe uma criança que usa óculos, principalmente. A miopia está aumentando ou a gente que está prestando mais atenção? Os dois. Na verdade, a miopia está aumentando e isso está intimamente relacionado ao uso de telas, ao excesso do uso de telas, e a gente está prestando mais atenção porque um dos grandes problemas no mundo, pelo menos oftalmológico, é a epidemia de miopia. É esse aumento da miopia, principalmente nas crianças. E o que os pais podem estar realizando ou fazendo, né, em prática para prevenir essa miopia em crianças? Pois é, o acompanhamento oftalmológico é essencial, mas além disso, o radicalismo, na verdade, não adianta colocar isso como uma regra. Não vai mais usar tela, não vai mais ver TV. Eu acho que isso é muito hipócrita da nossa parte. Sim. O que a gente precisa é achar um meio termo para que isso seja sustentável. Então, tem que ter um limite no uso de telas, e eu acho que o que é legal também é as crianças brincarem ao ar livre. O sol é um antídoto natural à progressão da miopia. E me fala uma coisa, qual que é o papel principal, por exemplo, da genética na questão da miopia infantil? A genética tem uma carga importante no crescimento de miopia, então se você tem uma família com histórico de miopia, isso influencia muito na sua miopia e também na progressão da miopia. Então isso facilita com que tenha uma progressão de miopia. De miopia. E quais são os sinais de alerta que podemos ter para as questões da miopia em crianças? Se os pais perceberem que a criança está com dificuldade de enxergar, dificuldade na escola, ela se aproxima muito da tela para enxergar da televisão, ela vai para frente, ela tem um ponto próximo, que a gente chama, né? Então põe muito perto as coisas para enxergar, e isso é uma coisa progressiva, ou fez o óculos há pouco tempo, e o óculos aumentou de grau, então não é só rever o grau, você tem que ver toda a parte de saúde do olho, por isso que é importante o acompanhamento, e eu acho que o antídoto a isso é acompanhar, né? Você ter sempre, em princípio, a saúde, né? Como regra. E como que a miopia ela pode afetar, por exemplo, a vida dessa criança, tanto na parte escolar e social também, né? Eu acho que de diversas formas. Do ponto de vista escolar, prejudica o desempenho da criança, porque ela não enxerga e ela vai ter dificuldade de acompanhar o resto da sala. Do ponto de vista social, muitas vezes a pessoa não gosta de usar óculos, o óculos fica com uma borda grossa, e fora que a saúde lá na frente da vida vai fazer muita diferença. Quanto mais míope o paciente é, maior a chance de ter problemas graves no olho. E é isso que a gente quer evitar. Por isso é tão importante tratar essa epidemia de miopia. Olha, então lembrando vocês, e tem algum tipo de recurso, por exemplo, você como oftalmologista, Dr. Caio, que você pode indicar aos pais para evitar um pouco da questão da luz, da tela? Tem algum tipo de uma dica que você pode nos ajudar?
Claro, acho que uma dica boa é a dica do 20-20-20. Então, a cada 20 minutos que a criança estiver enxergando para a tela, ela precisa olhar para longe também. Então, a ideia é jogar o olhar no infinito, é relaxar a O- musculatura do Dos olho, olhos. que está totalmente contraída quando a gente fica vendo para perto. Então, se você fica 20 minutos ao ar livre, por exemplo, você já evita com que essa progressão aconteça de uma Sim. maneira acelerada. Então, ótimo. Já anotou essa dica, Dr. Caio Nascimento? Como está nas redes sociais? Dr. Caio Nascimento. Olha, Dr. Caio Nascimento. tem muitos assuntos muito, muito importantes a você e à saúde ocular. Muito obrigada, viu, Dr. Caio? Eu que Até a agradeço, próxima. gente. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada. E sempre a Flávia, essa simpatia. Obrigada. Obrigado. Eu estou aqui em Suzano com a doutora Aida Barja, especialista na doutora nefrologista infantil, longevidade saudável, e eu sei que ela tem uma história inspiradora, uma trajetória incrível. E eu queria que você contasse pra gente como que você chegou na medicina integrativa e ortomolecular. Obrigada por estar aqui. E tudo começou quando eu tinha 17 anos. Eu sou boliviana, eu sou de Santa Cruz de la Sierra. E eu fui estudar medicina em Córdoba, na Argentina. Logo após eu voltei para concluir meus estudos na minha cidade e fiz pediatria. Dali eu vim para São Paulo e fiz nefrologia pediátrica na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista. Ali que eu entendi que eu gostava de prevenir doenças. Saúde é uma construção, é uma decisão. São pequenos passos que a gente dá todos os dias. Acredito que todo mundo já tomou ortomolecular. Quem nunca tomou uma vitamina D? Eu sei também que você tem histórias inspiradoras aqui, inclusive também você compartilha nas suas redes, né? Sim, sim. Às vezes eu trago meus pacientes, quando eles aceitam, claro, para contar as histórias deles, porque eu sei que inspiram aos outros, né? Com certeza. Você quer que te conte uma? Por favor, pessoal de casa. Esta era uma senhora, eu tenho muitas, mas eu escolhi ela porque ela chegou totalmente desacreditada dela mesma. Sim. Ela tinha 52 anos, tinha diabetes, hipertensão e estava deprimida. Ela tinha tido várias perdas no decorrer dos 6 meses anteriores. Sim. Até o pai dela tinha falecido. Ela tinha obesidade, já disse, e veio com 16 receitas. Nossa, 16. Era para tratar diabetes, para tratar hipertensão e para tratar depressão. Ali começamos a fazer os exames e ver que era o mais urgente para equilibrar. Ativamos o metabolismo, focamos em diminuir a inflamação, o emagrecimento começou a acontecer. Ela emagreceu mais ou menos 25 quilos. Começou a fazer terapia porque ela quis. Ela entendeu que precisava de um Literalmente apoio. cuidar de tudo, da mente, do corpo, tudo. Comprou um tênis, porque nem tênis tinha, não treinava. Nossa. Começou a treinar. Ali, disto que estou contando, já se passaram mais de 2 anos. Ela mantém o estilo de vida e a qualidade de vida dela. Cuidou, ela entendeu que ela precisava se cuidar, olhar para ela, porque a gente costuma tanto cuidar dos outros, né? E se esquece. O mais importante, por que eu trouxe ela? Porque ela melhorou todos os indicadores e aí não precisou mais tomar remédio de pressão, porque a pressão melhorou, diminuindo 25 quilos e melhorou também a diabetes. Não precisou, depois de 1 ano, tivemos que suspender porque todos os indicadores metabólicos estavam normais. Todos. Melhorou tudo. Perfeito. Então, para você que busca, gente, histórias inspiradoras e quer pôr em prática na sua vida, o ideal é você vir aqui conhecer a doutora e acompanhar nas redes sociais também, né? Porque aqui você atende de tudo, né? Então, assim, literalmente, corpo, alma, mente. Fiquei sabendo que tem uma salinha ali maravilhosa, né? Sim. Você faz sonoterapia? Quais são hoje o que você atua aqui? Nós, assim, o que fazemos é medicina preventiva. Tá. Cuidamos da saúde. As pessoas me procuram normalmente porque
porque querem fazer uma consulta ortomolecular ou talvez uma avaliação para emagrecer. Sim. Ali, o que eu ofereço? Emagrecimento. Temos o emagrecimento de vários jeitos, de maneira natural, com remédio. Utilizamos a Famosa caneta, né? isso. Ou não. Sim. Vai de acordo com o que o paciente precisa. Exatamente. Também fazemos estética para gordura localizada, para flacidez, para tudo que trata da autoestima e a saúde, a gente faz. Logo, soroterapia. Para quê? Para melhorar a vitalidade. Fazemos estímulo de colágeno, que vai junto com os procedimentos para melhorar a flacidez. Reposição de ferro. Vitaminas de todos os tipos. Reposição de pool de aminoácidos, pool de minerais. É completo, né, doutora? Sim, sim. A prevenção é completo, né? E qual o recadinho que você poderia deixar para o pessoal de casa que busca longevidade, busca se cuidar, não deu o primeiro passo? O que você pode deixar para eles de mensagem? Para cuidar da saúde, comece hoje, com pequenos passos. Um de cada vez. Beber água, dormir melhor, treinar. E se precisa de rede de apoio, procurar que te ajudem, porque não vivemos sozinhos. E é necessário um profissional que esteja orientando. Sempre profissional, né? Sim. A palavra é constância, é fazer o básico, mas todos os dias. Todos os dias. Sem desistir, né, doutora? Claro que sim, sem desistir. Doutora, eu queria agradecer por essa entrevista maravilhosa. Pessoal de casa que tem alguma dúvida, entre em contato, né? Qual é a sua rede social? O Instagram é o Instituto Doutora Aida Barja. Então procura a doutora Aida lá, faz as perguntinhas, marca uma consulta e tá localizada aqui em Suzano, né? Isso. Tá bom. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, agradeço. Dai. Obrigada, tchau. Olha só, agora eu vou chamar aquele quadro que nós falamos de sucesso. Vem chegando na trilha do sucesso. E olha, trouxemos ela novamente, doutora Samara Maciel. Aliás, eu gostaria de ter ela sempre aqui com a gente, porque para você empresário, ela terá um papel fundamental com altíssimas dicas a você para se prevenir e, olha, estar atento a tudo. Você já deve ter tido algum funcionário? Problema, será que é acordo ou processo, né? E dentro disso, como que o empresário, você pode decidir. E a doutora Samara vai te ajudar hoje. Tudo bem, doutora Samara? Tudo bem, um prazer estar de volta. Estou muito feliz. Prazer o meu de recebê-la aqui novamente. Doutora Samara, quanto que o empresário, ele sente que ele está refém, né, de um funcionário? Ou que geralmente está errado dentro das estruturas da empresa? Olha, aquele motim, sabe? Aquelas fofocas internas, Sim. Elas são um termômetro para que o empresário comece a olhar ali para o pessoal dele e entender o que está acontecendo. Porque, normalmente, o mal empregado, ele não fica com o problema só para ele. A tendência é ele espalhar para os colegas e, de fato, contaminar. Então, eu até digo sempre que os meus clientes, eles não ficam, né, com esse tipo de empregado. A gente já adota as medidas legais para tirar essa pessoa da empresa, porque não faz sentido ela continuar estragando quem quer ficar. Com certeza. E, na verdade, acaba até atrapalhando o empenho dos novos parceiros, amigos, os colegas de trabalho ali naquele momento, né, doutora Samara? Sim, porque imagina só o empregado que vai com toda entrega, motivação. Né? Motivação. E aí ele percebe que ele está entregando tudo de si e o colega está fazendo pirraça, está faltando, está errando no trabalho e nada acontece com ele. Sim. Então, esse empregado que faz tudo certo, infelizmente, ele não vai achar que a conduta dele está sendo valorizada pela empresa. Ao contrário, ele vai achar que a conduta do mau empregado
que está sendo favorecido. Então, lá no escritório, a gente tem até apelidos, né, nesse sentido. Então, nós temos o mau e o bom empregado. Nós vamos beneficiar o bom e vamos penalizar o mau empregado. E, doutora Samara, como, por exemplo, o medo, né, de processos influencia nas decisões ruins, até mesmo, dentro dessa empresa? Flávio, o que acontece? Muitas empresas não têm assessoria jurídica. Então, ele acaba cedendo porque ele fala, se esse empregado me processar, eu vou ter que procurar um advogado, vou ter que gastar uma grana para me defender. Então, assim, vou ter que fazer um acordo. Então, o que ele acaba fazendo? Ele acaba cedendo à pressão, porque quando esse mau empregado começa a fazer isso, o objetivo dele não é permanecer na empresa. Ele quer ser demitido. Só que ele quer ser demitido com regalias. Então, ele quer aviso prévio, ele quer direitos. Seguro-desemprego, ele quer os direitos que ele não conquistou, porque, afinal, a medida correta é ele sair sem nada disso. Então, como o empresário não tem assessoria jurídica, ele acaba, ao invés dele penalizar esse mau empregado, falando, olha, aqui não é admitido isso, e usando a lei a seu favor, a gente tem um artigo na CLT, o artigo 482, eu sempre falo lá no escritório, é o nosso livro de cabeceira, a gente precisa saber todas as alíneas dele, porque é um artigo especialmente para os empresários, né, para a empresa usar, e serve muito para retomar o poder, sabe, o comando da empresa. Então, só que ao invés de adotar essa medida, o que o empresário faz? Manda embora. Aí o colega que estava trabalhando corretamente e viu esse benefício, o que ele faz? A mesma coisa. E aí ele vai gerar uma cultura de pessoas ruins dentro da empresa dele para serem demitidas. O tempo todo? O tempo todo. E em que situações, por exemplo, o acordo faz sentido e quando ele vira prejuízo recorrente? Olha, o acordo, ele precisa ser muito bem explorado, porque às vezes ele é um benefício e às vezes ele é um prejuízo. Por quê? Porque se o advogado verifica ali que aquele processo, olha, está perdido, então vamos tentar mitigar aqui o risco, então vamos fazer um acordo realmente para reduzir o risco. Tem situações que é válido, mas eu sou muito contra ficar fazendo acordo sempre, porque eu acredito que o acordo ele gera uma cultura negativa. Então, aquela cultura de que o empregado que fica na empresa e que fica sabendo que o colega fez um acordo, ele fala, o colega de 1 ano fez um acordo de 10 mil, então eu tenho 2 anos, vou fazer de 20. E assim, ao invés de você sanar um problema, você cria um maior, porque todo mundo que sai da sua empresa começa a te processar. Então, para mim, assim, o acordo é praticamente uma palavra proibida. Eu só faço em situações necessárias e pensando se realmente é válido ou não. Ou não. E existe algum erro, assim, comum que faz o empresário perder essas forças, né? E antes mesmo dessa audiência, por exemplo? Olha, quando não há gestão, ele perde a força. De total. Porque o empregado, ele vai sempre medir forças com o patrão. Isso os empregados, eles são como os nossos filhos. Então, a minha filha pequena, toda hora ela me testa. Deixa eu ver aqui até onde eu posso ir com a minha mãe. Então, tem uma hora que eu tenho que impor limites. O empregado é a mesma coisa. Então, se o empregado está tendo esse comportamento, o patrão não pode se tornar refém dele. Então, até mesmo na audiência, eu não recomendo um acordo. Eu recomendo realmente que tenha uma advocacia mais combativa, sabe? E que não se permita que ele fale que valeu a pena agir dessa forma. Então, até mesmo quando você está na primeira audiência e você percebe que o juiz está tentando ali resolver o problema e tudo mais, eu sempre oriento, falo, não, eu prefiro não fazer um acordo, eu prefiro ir para a segunda instância, se for necessário. Por quê? Porque, ao menos com o tempo, você consegue vencer. Entendi. E me fala uma coisa, é possível, por exemplo, no caso, o empresário agir contra um funcionário, doutora Samara, problemático, principalmente? Com certeza. Sem se expor juridicamente? Com certeza. Tem? Tem. Como eu disse, a lei, embora tenha o preconceito de que ela é para beneficiar o empregado, a CLT, ela beneficia a todos. Então, a CLT, ela prevê medidas legais
que você consegue aplicar penalidades no mal empregado e que você fica seguro quando tiver um processo trabalhista, como é a aplicação da justa causa. Então, o mal empregado, Flávia, eu defendo que ele sempre tem que ser demitido por justa causa. Porque além de os colegas verificarem que aquele comportamento dele teve uma consequência ruim para ele, talvez ele seja até sirva de experiência para ele para um novo emprego. Então, além do empresário punir pelo que ele fez, Sim. até ajuda um futuro empresário se contratar esse empregado, porque ele já vai pensar 2 vezes antes de ser mal, Sim. como ele foi na outra empresa. E porque isso tem um peso, né? Tem um peso. E doutora Samara, por exemplo, quando um empresário chega até você nessas situações, né, principalmente, qual o primeiro passo que ele tem que dar para se prevenir dentro de toda essa questão do mau funcionário? Olha, a assessoria jurídica, a que eu presto, né, ela serve como o meu escritório, ele serve como um apoio. É como se ele fosse uma extensão do departamento da empresa, do departamento pessoal. Perfeito. Então, eu tenho um departamento jurídico em que os meus clientes, eles chamam no WhatsApp, num grupo de WhatsApp específico. Eles são atendidos por advogados e a dúvida deles é respondida imediatamente. Então, ele não precisa agendar uma reunião, ele não precisa mandar um e-mail, ele não precisa esperar um prazo. Então, as decisões são tomadas em conjunto. Essa é a primeira orientação que eu dou para esse cliente. Eu falo, olha, nós precisamos começar a construir documentos contra esse empregado. Então, a gente começa a acompanhar o mal empregado e, no final, a gente consegue resultados muito bons na Justiça do Trabalho com esse acompanhamento. Sim. Olha, esse bate-papo é sempre muito importante para a gente esclarecer a você, empresário. Então, hoje, a doutora Samara Maciel está aqui. Vamos trazer novamente ela várias vezes. Você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube, nas redes sociais. E como que você está nas redes sociais também, doutora Samara? O meu Instagram é @doutora Samara S. Maciel. Eu estou à disposição. Além de estar aqui, no meu Instagram, diariamente, a gente posta vídeos visando esclarecer as dúvidas dos empresários. Perfeito. Muito obrigada, doutora. Gente, agora vem chegando aquele quadro que Daiane Dias e Renan Tru, passam bem, né? E conhece todos os segmentos que nós temos aí pelo Brasil todo. Escolas, gastronomia, clínicas médicas, estética. Então vamos de dicas agora? E eles estão aqui na Basília Pizzaria Napolitana, aqui em São José dos Campos, com o Rodrigo, que é proprietário aqui da pizzaria. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do conceito da pizzaria. Olha, eu sou um apaixonado por pizza. Para mim, pizza é uma das coisas mais importantes da vida. Maravilhoso, né? Fora a família, lógico, né? Com certeza. Mas é uma paixão que acompanha a minha vida desde que eu sou jovem. Ainda sou jovem, né? Com certeza. Mas, e aí a gente sempre teve essa paixão com as pizzarias em São Paulo, Castelões, que a gente sempre frequentou, assim, Jardim de Nápoles, a Brás, entre outras, estão na Margherita também, são pizzarias assim que a gente sempre amou muito. E eu sempre tive muita curiosidade, né, de como fazer uma pizza de pizzaria em casa. Sim. E aí, com o tempo, eu fui ganhando experiência, fazendo, né, na casa dos meus amigos, em casa também. E ao longo desses anos, eu acho que, vamos dizer assim, mais de 25 anos, põe 30 anos aí, eu desenvolvi acho que mais de 400 receitas de massa, né? Tanto para forno elétrico, quanto para forno a lenha, para forno de casa. Mas a minha vontade sempre foi conseguir fazer uma pizza em casa que fosse tão boa, melhor do que uma pizza de uma grande pizzaria, Sim. entendeu? E agora, dessa paixão por pizza, a gente já entendeu um pouquinho como é que funciona, mas eu queria que você contasse pra gente de onde nasceu, sabe? De onde surgiu essa ideia de montar uma franquia de pizzaria? Eu sempre fui apaixonado nesse modelo de fast food. Sim. Eu amo essa formatação de fast food porque eu acho incrível. E aí eu comecei a pensar no modelo, mas aí existem modelos de fast food de pizza, né? Mas não era exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria pegar o meu know-how e fazer uma pizza rápida, mas gourmet, uma pizza napolitana. E aí a gente começou a investigar
assim, num laboratório dentro de casa, como a gente conseguiria fazer isso. E a gente ficou mais ou menos uns 2 anos formatando, né, esse modelo da pizza, até que a gente chegou numa receita e num formato que fosse replicável, que fosse possível montar um negócio com isso. Perfeito. E aí, então, surgiu a ideia de montar a vasilha. E aí, hoje, com 2 unidades, como o Rodrigo mencionou aqui, hoje o intuito maior é você, por exemplo, que tem interesse em abrir algo do tipo, né? Que seja até prático, né, Rodrigo? Exato. Porque a pizza aqui fica em média, fica pronta em média de 2 minutos. 1 minuto e meio, 2 minutos. No processo como um todo, entre você pedir e a pizza ficar pronta, demora uns 5 minutos. E aí uma das coisas mais importantes que a gente tinha, né, como objetivo, era criar uma pizza que fosse rápida, saudável, leve e que tivesse um custo-benefício muito bom. Não fosse algo caro que você vai e acaba gastando, você quer, é uma coisa do dia a dia. E eu sempre achei assim que falta no Brasil uma pizza que você possa, na hora do almoço, comer uma pizza de pizzaria, entendeu? Sim. Geralmente as pizzas funcionam muito depois das 6 da tarde, a gente queria ter essa dinâmica. E criar algo que fosse replicável do ponto de vista econômico também, que fosse barato. Então hoje, por exemplo, a gente tem um custo de formatação de loja muito baixo. É muito barato você montar uma loja da Basila. E o custo e o lucro, ele é muito atraente, porque a gente usa uma matéria-prima muito boa, mas a nossa mão de obra e a forma de fazer, ela é muito rápida, então acaba barateando muito o processo como um todo, entendeu? E a gente tem um modelo que você não precisa de pizzaiolo. Sim. Você pode treinar qualquer pessoa. A nossa mão de obra é basicamente meninas de primeiro emprego. E assim, e o treino demora em média 5 dias para qualquer pessoa estar fazendo pizza já, abrindo massa, fazendo massa, porque a gente tem um sistema próprio, entendeu? É diferente das pizzarias tradicionais, entendeu? É muito mais rápido e muito mais fácil de fazer. Gente, não só olhando, a gente está aqui desde o momento que eu cheguei, estou aguando essas pizzas, mas provando aqui a gente percebe assim que a qualidade excelentíssima. A gente faz questão de pegar só produtos de altíssima qualidade. A pizza é a comida mais popular do mundo. Sim. Assim, uma das coisas que existem na nossa receita é simplicidade. Ingrediente, você não pode brincar com isso. Não dá para pegar e falar assim, vou comprar queijo barato. Não vai ficar bom. Não adianta você querer baratear em custo de matéria-prima, que aí você vai estragar teu produto. Mesmo que você tenha que ter menos lucro na tua operação ou ter que subir um pouquinho o preço, o consumidor vai sempre ver a qualidade. A qualidade é o principal, né? É. E, Rodrigo, como que a gente faz para localizar vocês nas redes sociais? Então vamos lá. Site, Instagram e mídias sociais. Isso aí. Site basila.com.br, Instagram Basila Pizza, simples. E o WhatsApp 11 99600 1255. É muito simples. Isso aí. E aqui localizado no Shopping Paulino, São José dos Campos. Tem no Google também. Se você digitar Basila Pizza Napolitana, vai ver a nossa página do Google ou a pizza de Vinhedo, a Basila de Vinhedo também, que aparece. Se você quiser ver essa experiência como eu, que comi uma pizza maravilhosa, vem para Basila. Já estamos de novo aqui na Cavaliere Sabor da Cana, hoje na unidade de Suzano. Da outra vez a gente gravou na unidade Ferraz de Vasconcelos, mas hoje aqui com o Flávio na Feira Noturna de Suzano, aqui na Benjamin Constant, bem na frente do Porto Boulevard, e eu já tô sabendo que tem sabor novo. Da outra vez eu lembro que eu experimentei maracujá, morango, limão, e hoje? Qual que é o sabor novo aí, Flávio? Hoje temos 2 sabores diferentes, é o açaí mais cana e o outro é matcha mais cana. O matcha é um chá japonês. Pra quem não sabe, tem todo sentido o teu sabor de matcha aqui. Suzano, vou te falar, depois da Liberdade, eu acho que aqui em Suzano deve ser a maior colônia japonesa instalada aqui no Brasil. E eu vou experimentar o de açaí e o de matcha, acompanha tudo aí. Esse daqui é açaí mais cana, é açaí mesmo que a gente utiliza. Aí aqui o processo é aqui que congela. A gente coloca o açaí, a cana e aqui vai congelando. Legal. Assim, o pessoal fala Frozen, é um nome correto, mas eu sou da velha guarda, raspadinha de caldo de cana. Pode chamar assim também, né? Eu só uso. Você só usa esse termo? Deixa eu experimentar aqui então. Nossa, combinou demais, é um melhor que o outro. Agora eu vou experimentar o de matcha. Mas antes, acho que é o seguinte, vou chamar alguém que está passando, aqui é Feira Livre, aqui é diversão e entretenimento. Vou chamar alguém aqui para fazer um desafio. O Flávio vai preparar 2 matchas aqui pra gente e eu vou desafiar quem consegue tomar mais rápido sem congelar o cérebro. Já volto. Esse daqui é o mesmo processo, o matcha japonês seria um chá verde
E é o mesmo processo, é chá verde mais cana e aqui vai congelando. Esse daí eu tô curioso demais pra experimentar. Esse daqui é mano. muito bom. Já tira 2 aí pra gente fazer nosso desafio, hein? Os orientais gostam demais. Gosta demais, né? Esse daqui. Ó, já chega aqui, ó. Por favor, qual que é seu nome? Já fala pra gente aqui, ó. Ó, Carlão de Suzano tá aqui, ó. Desafio é o seguinte: caldo de cana, raspadinha ou frozen, como você preferir chamar. Raspadinha. Que isso! Raspadinha de caldo de cana aqui. Esse daqui é o de matcha. E o desafio é o seguinte: quem tomar primeiro, sem perder o cérebro, sem congelar o cérebro, pode ser? Bora! Vambora, saúde! Ele não sentiu nada, hein? Tô destreinado. Carlão venceu. Parabéns. E você que é da região do Alto Tietê, Poá, Mogi, Suzano, obviamente, não deixe de conhecer Cavaliere Sabor da Cana. Tomei hoje aqui sabor novo, matcha. Vem experimentar e a rede social já tá aqui embaixo. Cavaliere... caldodecana.cavaliere. Ah, o Flávio sempre atento aqui, já me corrigiu. Rua Benjamin Constant, número 1930. O Indicas de hoje fica por aqui. Tamo junto demais. Obrigado, hein? Eu vou ficando por aqui, esse sábado maravilhoso, com muita luz, energia positiva, amor no coração e muito perdão, não é mesmo? Olha, sábado que vem eu estou juntinho com vocês de novo. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.